Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oasis Be. Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos hotéis, sobre a queda das estrelas e a ascensão de outras formas, né, Nando? Eu sou a Lari. Eu sou o Nando e esse é o nosso Luxury Travel Podcast. Então a gente quis trazer um tema de hoje do podcast para poder falar sobre classificação de estrelas. A gente não tem como falar de turismo de luxo sem falar, né, das estrelas. Mas as estrelas é algo que vem caindo em desuso. Existem várias classificações de estrelas. Tudo começou mais ou menos em 1960 na Europa, que eu acho que foi no final da década de 60, para ser mais exato, que eles começaram a classificar hotéis por estrelas. Então, de acordo com a estrutura, se você tem spa, se tem academia, restaurante. Mas só que no final virou meio que uma bagunça. Por exemplo, no Brasil, a classificação de estrelas se deve ao tamanho do quarto e, por exemplo, serviço de rouparia, se você troca de roupa todos os dias, né? Troca de roupa de cama. Roupa de cama todos os dias. Então, um hotel de 1 ou 2 estrelas, você não precisa trocar os lençóis todos os dias. E aí, com isso, cada lugar do mundo tem uma classificação. Por exemplo, na Europa, se você tem um spa completa, isso te garante a 5ª estrela. Uhum. Mas se você não tiver spa, você pode ter uma piscina aquecida. No Brasil, isso já é 5 estrelas. É meio confuso, né? Assim, cada lugar é diferente do outro. Exato, é muito confuso. Então, cada país tem a sua nomenclatura, tem a sua ordem, né, de poder seguir. Mas só que não é algo que é obrigatório pro hotel. Tipo assim, eu só vou te dar as estrelas se você passar por isso daqui. Então, é bem confuso. E aí veio a imprensa e muita gente fala de hotel 6 estrelas. Gente, hotel 6 estrelas não existe. Isso é coisa de TikTok, coisa de Instagram. Na verdade, veio bem antes do TikTok, né? Mas eu acho que foi um termo que algum hotel inventou primeiro para se auto-intitular 6 estrelas e acabou pegando de alguma forma, mas realmente não é oficial. Não, nada oficial. Se for lá para os anos 2000, alguns hotéis, acho que você deve lembrar quais, que eles falaram, nós somos hotel 6 estrelas, né? Mas, gente, não existe. E aí fica um pouco confuso, porque você vai se classificar, eu quero ficar num hotel 5 estrelas. Aí, na hora que você vai ver, nem sempre o hotel 5 estrelas tá tão bom, como eu já vi alguns hotéis 4 estrelas cobrando preços altíssimos, assim, infraestrutura. E excelentes também, né? Inclusive, eu ouvi de um hoteleiro, ele falando que, assim, o hotel dele só não era 5 estrelas porque não tinha serviço de quarto, serviço de comida, essas coisas 24 horas. Então, eles encerravam às 11 da noite e começavam de novo, tipo, 6 da manhã. Então, assim, não é um negócio que faria tanta diferença em alguns casos, né? Então, de repente, eles até poderiam ter a 5ª estrela e não tem só por causa desse detalhe, né? Exato, e aí por isso eu acho que começaram a surgir um monte de classificações, de outras formas, para poder sair um pouco disso e todo mundo entender, né? Que nem sempre um hotel 4 estrelas ou 5 estrelas, ele vai ser o melhor. Aham, sim, claro. E falando em novas classificações, eu acho que uma recente que vale a pena mencionar são as chaves Michelin, né? Então, eles começaram a fazer a classificação hoteleira com chaves Michelin em 2024. Então, a gente está no segundo ano, né, de classificação dessa forma. Das chaves, Michelin é. Keys, né, que eles chamam. Isso, das Michelin Keys. São 3 chaves, igual a classificação dos restaurantes, né? Então, assim, o Guia Michelin já classifica os restaurantes há muito tempo. Conta pra gente a história de como que é, pra quem tá nos ouvindo, como que é a história do Michelin. Então, os restaurantes, como eu estava falando, eles são classificados com estrelas, né? Que é de 1 a 3 estrelas. Isso tudo começou porque os donos da fábrica de pneu Michelin, né, em 1889, ou seja, muito tempo atrás, não tinham muitos carros ainda assim na França em circulação e eles queriam que as pessoas circulassem mais, consequentemente, gastassem mais os pneus e comprassem mais pneus. Então, eles criaram um guia. O guia servia para ajudar as pessoas a saber onde trocar, sei lá, onde arrumar o motor, onde trocar pneu, onde abastecer, todas essas coisas. E eles começaram a classificar restaurantes da seguinte forma: 1 estrela valia a parada, né? Então, assim, era um restaurante excelente no que ele fazia, valia a parada. 2 estrelas valia o desvio da viagem e 3 estrelas valia a viagem. Então, a pessoa... Você vai pro restaurante, né? Exato, vale a pena você sair da sua casa e rodar, sei lá, 200 quilômetros para ir comer aquela comida, né? E isso foi se
não é atualizando, mas foi melhorando cada vez mais, né? E hoje em dia a gente sabe que os chefes, Se assim, se matam, matam então para pra ter conseguir as estrelas, e quando exato. perde então, né, diz que é Não é legal. É, exatamente. Então, assim, esse foi o início das estrelas Michelin, de classificação dos restaurantes. E quanto à hotelaria, né, é muito mais recente. Esse ano a gente acabou de ter aí a segunda rodada. E é legal dizer que alguns hotéis brasileiros receberam, né, a condecoração maior, que são 3 chaves Michelin, né? Foi o Rosewood de São Paulo, justo, justo, e o Belmont das Cataratas, justíssimo. justíssimo. Hotel é incrível, né. Claro que tiveram outros hotéis do Brasil que entraram na lista, outros hotéis maravilhosos também, tipo Copacabana Palace e tal, então, é uma Genoa foi, né. o Quenô também, então são hotéis que, assim, com certeza Palácio vale a pena. Tangará. Palácio Tangará, Qual fazano que teve, você lembra? teve o Fazano Angra, eu não me lembro quais outros, mas assim, a gente e tem alguns hotéis do Brasil, estão disponíveis no site do Michelin, né, então assim, vale a pena dar uma olhada nessa lista, porque tá bem bacana. Ah, é legal. Não, então, e puxando o gancho, o Copacabana Palace, ele esse ano ele deu ele entrou em 11º lugar na lista do 50 Best. Ó, gente, pra quem não sabe, 50 Best é uma lista dos 50 melhores hotéis do mundo, e essa lista, na verdade, começou com restaurantes. Também igual Michelin. Igual o Michelin, eles começaram a classificar os 50 melhores restaurantes do mundo. Aí, quando acho que foi em 2020, eles começaram com 50 bares, ou um pouquinho antes disso, 50 melhores bares do mundo Eu acho também. super legal essa lista. É muito legal a É muito lista. legal. E aí, tem 2 anos que eles começaram, 2 anos não, eles já tá no 3º ano que eles começaram com a lista do 50 Best. De hotéis. De hotéis, 50 Best Hotels. E aí, essa lista, eu fui atrás para poder entender como que funciona, né? Parece que existem 800 pessoas no mundo que votam. São pessoas do turismo, da hotelaria e influencers, mas só que não pode ter conflitos de interesse, ou seja, você não pode votar no hotel se você trabalha nessa marca, Aham. alguma coisa assim. E a cada ano eles falam, na verdade, olha só que interessante, e são dos hotéis que você ficou nos últimos 24 meses. Então as pessoas classificam de hotéis de 2 anos para cá. Ai, que legal. E aí o Copacabana Palace foi a nova entrada e que foi a entrada mais alta, ele entrou em 11º. Teve vários hotéis 11º é do mundo, do América mundo, Latina, do mundo. e Ai, o que legal. melhor da Américas, né, também. Ele só ficou atrás, assim, das Américas geral, ele só ficou atrás do Chablais Yucatán, que tá em 8º. Mas teve 20 novas entradas nessa nova lista, que achei que foi muito bom, porque eles falam que eles renovaram a quantidade de pessoas que votam. Eles colocaram 25% de pessoas, trocaram 1/4 dos Estou votantes. aguardando a minha vez de entrar Gente, para a ser gente pode votante. ser muito votante, tá? Então eu vou pegar uma cola aqui, viu, gente? Ciência. Eu vou te falar daqui dos hotéis que foram os 50 melhores do mundo, tá? Em primeiro lugar, o Rosewood Hong Kong. Rosewood é uma marca que a gente gosta bastante, né? Com certeza. No segundo lugar, o Four Seasons de Bangkok. E onde foi o lançamento da terceira temporada de White Lotus foi lá, né? Foi lá, Ele não foi gravado lá, foi gravado no Four Seasons de Phuket, se não me engano. Não, de Koh Samui. De Koh Samui, isso, de Koh Samui. Mas eles fizeram a premiere, o lançamento, a isso, festa de fizeram uma lançamento lá. festa de Foi lançamento lindo, lá. né? Aí tem o Capella Bangkok, que ganhou ano passado. Uhum. O Passalaqua, no Lago Como. Passalaqua ficou em primeiro lugar em 2023, né? No primeiro ano da lista. Foi Passalaqua. E depois tem o Raffles de Singapura. Uhum. E aí depois veio o Atlantis Royal, em Dubai, Mandarim Oriental de Bangkok, que é lindo. Chablais Yucatán, que eu sou apaixonado por esse hotel. Four Seasons de Florença e o Upper House de Hong Kong. Mas o que foi interessante nessa lista é que entraram 20 novos hotéis. Tipo, entrou o Ritz-Carlton de Bali, que não tava, o Mandapa. Entrou o The Emery de Londres. Entrou uns 3 de Tóquio, o Janu, o The Edition. Então, houve uma mudança muito boa nessa nova lista, né? E eles lançaram agora a lista de 51 a 100 também. Ah, é? Então agora tem Não, 100. eles fazem primeiro, na verdade, na divulgação, é muito interessante isso. Eles divulgam primeiro de 51 a 100, e aí eles vão vindo
de trás para frente, né, para você ficar mais ansioso para saber quem ficou em primeiro. Uhum. E falando em lista, também outra fonte que eu acho bastante confiável é a Condé Nast. A Condé Nast é uma revista, tem o site também, né? E embora não seja um método, entre aspas, oficial de classificação, é uma lista bastante confiável. Então, todo ano eles lançam aí os melhores hotéis, eles dividem por destinos também, então é bastante bacana para quem gosta de pesquisar. É uma lista mais de curadoria. A Condé É uma Nast curadoria, a exato. Condé Nast é uma lifestyle, né, uma revista de viagens. Eles falam também de restaurante, lugares trendy, né. E o que é interessante, Anna Wintour, ela faz parte do conselho da Condé Nast. Anna Wintour, gente, é simplesmente o Diabo Veste Prada. A Dizem, né. personagem da Miranda foi Inspira inspirada nela. É. Pra quem não sabe, ela é editora-chefe da Vogue, né, e ela já tá nesse cargo, eu vi, há muitos anos. E além da Condé Nast, a gente tem aí a França criou a classificação Palácio. Que é uma classificação exclusiva do país, né? É, e essa é uma classificação oficial, viu, gente, do governo francês, através da Tour France, que é uma associação do governo, e eles classificam os hotéis palácios. Eles queriam distinguir os 5 estrelas, aquilo que a gente falou no começo, né, que nem sempre os 5 estrelas ele vai ser o melhor. Uhum. Então por isso eles criaram essa nomenclatura não, essa É, essa nomenclatura, é, nomenclatura. palácio. Não são muitos hotéis que tem na lista, eu esqueci a quantidade de hotéis. E só tem um que fica teoricamente fora da França, mas na verdade é um território francês, né? Que é São Barth. Que é o Cheval Blanc de Saint-Barth. De São Barth, isso. Aí, gente, só para vocês terem ideia, existe algumas exigências, como tem que ser algo histórico, Um prédio um histórico, prédio né? histórico, ele tem que estar conectado com a cultura do lugar. Tem várias exigências, né, além da coisa de spa, e tem que ter uma marca de spa, né, não pode ser Reconhecida, tal, reconhecida. Tem muita classificação, é uma classificação muito séria, e hoje eu acho que isso destaca muito bem a hotelaria de alto padrão na França. Então se tem uma classificação Palácio, gente, pode confiar. E a gente tá falando muito da classificação dos outros, né? Vamos falar nossa classificação? Vamos demais. Vamos fazer eu acho que a gente pode fazer aqui Tem nada a ver com a 50 Best, mentira, o meu tem um da 50 Five Bests de Lari e Nando. Então a gente vai fazer aqui um bate-bola sobre os 5 melhores hotéis que a gente já se hospedou até agora, né? Porque ainda tem muito por vir, tem muitos pela frente, com certeza. É uma lista orgânica, viu, gente? Que a gente tá sempre mudando. Pior que eu tô sempre mudando essa lista. O Nando, desde que a gente começou a pensar nesse episódio, ele já mudou algumas vezes e eu também, né? E eu vou aproveitar o seu gancho aí dos hotéis Palácio, porque o meu primeiro hotel da lista é um hotel Palácio, que é o La Réserve de Paris. Gente, esse hotel, assim, parece que você tá chegando numa, não vou falar casa, porque não é uma casa, como se fosse uma mansão francesa ali pertinho da Champs-Élysées, super bem localizado, tem uma porta vermelha que já chama a atenção, assim, você entra, você é recebido numa sala, você não tem a recepção para fazer o check-in, né? Então você é recebido numa sala, te tratam como se você estivesse chegando, assim, na sua própria casa em Paris. E o hotel maravilhoso, assim, eu fiquei apaixonada, o serviço excelente. Olha, não, já me falaram muito bem da marca La Réserve. Agora, o meu hotel que eu mais amo, que eu mais amei, esse realmente é top 1, mas acho que foi pelo contexto, é o Six Senses de Hanoi. Para quem não sabe, Hanoi é uma ilha que fica na Tailândia, e o contexto de eu ter ido nesse hotel foi porque eu estava em São Paulo, já assim, uns 4 meses em São Paulo sem sair, e estava no meio do caos, aquele calor intenso de São Paulo, selva de pedras. E aí eu precisava muito de ir para a natureza, eu estava muito precisando de voltar a ter Aí ele conexão. simplesmente vai para Tailândia, Tailândia, aí eu né? fui pra Tailândia, Tailândia. vou lá para uma natureza bem básica, aqui pertinho. E aí, exato. E aí eu acho que ao sair de São Paulo, primeiro eu fui para Bangkok, né? E você sai de São Paulo, Bangkok, a única diferença é que você sai de um lugar inseguro para um lugar extremamente seguro. Bangkok é incrível. E aí depois eu fui para Hanoi. Gente, na hora que chegou naquela ilha, naquele deserto, aquela natureza, e aí à noite choveu. Então assim, você acorda com aquele ar fresco, eu vi um nascer do sol, um dos mais lindos nascer do sol da minha vida. Foi muito especial, é muito lindo esse hotel, assim, é um hotel para você realmente desconectar da vida, e eu estava precisando muito disso. Para mim é o hotel mais incrível que eu já fui, a experiência para mim foi Experiência como um todo, né? Que realmente é o que marca, né? O que fica aí com a gente. Você falou de natureza e de experiência, me lembrou do meu segundo hotel aqui da lista. Não está em ordem essa lista, tá, gente? A gente está só jogando aqui. A minha, pelo menos, não está. Que é o And Beyond Vira Vira.
É um hotel que fica no Chile, na região dos lagos, ali, a norte da Patagônia, digamos. E, o hotel, assim, é maravilhoso. Você chega, eles já te buscam no aeroporto e o próprio passeio do aeroporto até o hotel já vale a viagem, porque você vai entre as montanhas, entre os lagos, é tudo muito bonito. E é um hotel que eles incluem tudo, todas as experiências, todas as refeições, e as refeições, assim, divinas. Parece que teve um raio gourmetizador nas refeições e ficou, assim, tudo maravilhoso. E aí você tem a opção de fazer ou um passeio por dia ou 2 passeios por dia, e tem todo tipo de movimentação, vamos dizer. Se você for sedentário, você pode ir, se você for super fitness, você pode ir, eles adaptam todo tipo de atividade para você. Então é muito bacana. Legal, minha amiga foi pro And Beyond Vira-Vira, ela amou também. É, não, é incrível. Bom, então agora também a minha lista não tá em ordem, gente, mas o segundo hotel que eu queria falar é o Borgo San Felice, que fica na Toscana. Para quem não sabe, Borgo era um antigo feudo. Então, o Borgo San Felice era esse conjunto de casas que tinha. Ao longo dos anos foi sendo abandonado, o pessoal foi saindo de lá até que compraram para transformar num hotel. E, gente, é muito gostoso. É outro hotel de uma experiência, de uma imersão, você meio que volta no tempo. E você fica, os quartos, eles ficam todos espalhados pela propriedade. Então, por exemplo, o meu quarto era a antiga padaria. O restaurante era antigo onde consertava as máquinas, os tratores. A academia fica onde era o depósito. E aí tem vários lugares que são quartos, tem 2 igrejas, tem uma vinícola maravilhosa, mas você estar naquele lugar antigo, na hora que você anda, você sai do spa, gente, Parece uma viagem no tempo. total uma viagem no tempo, e não tem carro, não tem gente, são poucos quartos. Para mim é fenomenal, é lindo, lindo, lindo. E aqui, assim, só eu me lembrei de uma coisa aqui, que não está na minha lista esse hotel, porque eu nunca visitei, ainda não visitei, vamos dizer assim, mas aqui no Brasil tem algo parecido, né, o Ibit Projeto. Eles também pegaram, lá em Minas Gerais, eles pegaram também um vilarejo, né, que as pessoas já estavam saindo de lá também, porque não tinha muito desenvolvimento, e eles transformaram aquilo num hotel. Eu sou doida para conhecer, e eu acho que foi, assim, também um projeto bem inovador aqui, né. Foi, tanto que eu sei que tem a casa principal, né, o engenho, e Aham. aí depois eles foram para uma parte próxima, tanto que tem que até pegar carro, não é a pé, e eles foram comprando as casinhas, e você pode se hospedar nas casas antigas, estão todas reformadas, E né. tem alguns lugares, alguns quartos também que são isolados, que você pode ficar lá só você e a natureza, também é bem bacana. Exato. O meu terceiro hotel não tem nada a ver nem com o Brasil, nem com Itália. Vamos voar agora para o Marrocos. Então, Marrakech, o Mandarim Oriental de Marrakech. Foi um hotel que me marcou muito, porque eu confesso que eu não pesquisei muito sobre antes de ir. Eu cheguei lá e tudo me surpreendeu muito. O meu quarto era apenas um pequeno quarto de sei lá quantos metros quadrados, era imenso. Eu sei que tinha uma sala, uma piscina tamanho grande, assim, uma jacuzzi, e o serviço, assim, impecável. Tanto que tinha um código QR no quarto para a gente escanear e ter um contato direto com o nosso mordomo. E eu já falei, assim, um pouco disso no outro episódio também, né, que a gente não sabe que a gente precisa de mordomo até a gente ter um. Que é Então, assim, maravilhoso. a experiência foi sensacional. Quando abriram a porta do meu quarto, eu pensei que eles estavam me mostrando uma outra ala do hotel, eu não tinha me tocado que aquilo tudo era meu quarto. Então isso para mim foi uma experiência bastante marcante. É. Bom, e você falando de Marrakech, o meu próximo também é em Marrocos, seria o Dar Arlan. É um hotel que ele é um quadrado, assim, né, que é aqueles antigos casbah, que eram as Aham. fortalezas. Aí tem 7 quartos ali, e aí depois tem alguns quartos na propriedade. É uma propriedade muito grande, é linda, os jardins que a gente, né, vai falar os jardins de Marrocos, aí você tem o Campo das Oliveiras, aí você tem a horta, que toda o produção é orgânica, né, todo mundo que contribui, as carnes são todas feitas dos animais que estão na região. E, assim, é um hotel de experiência que não tem restaurante. É isso que eu ia comentar, que não É tem um é restaurante. um hotel que não tem restaurante, mas não significa que você não come no hotel. É porque o hotel faz surpresas para você em cada refeição. Então, assim, o café da manhã eles vão fazer cada dia num lugar. O almoço também é cada hora um tipo de almoço em cada lugar da propriedade. O jantar também. Teve um jantar que eles levaram a gente no leito do rio, tava lua cheia, foi uma das coisas mais incríveis. E eles cozinharam um tagine, que é o prato típico deles, de Uhum. cordeiro. Muito bom. E assim, gente, você tá no meio do nada.
E eles fazem estrutura de banheiro, de cozinha, né, do fogo, para poder servir. É um hotel, assim, impecável de experiências que eu acho que, né, no que a gente vem falando, eu tô aqui lembrando de todas as imagens, é indescritível, gente. É um hotel que você tem que experimentar. É surreal de lindo. E uma outra coisa que me marcou, a gente estava tomando drink na cobertura lá, e era pôr do sol, e tem o horário da reza, né. Uhum. E a forma como a reza, óbvio, não entendo em árabe, mas eu estava com a Hannah, né, e eu tô assim: "Ô Hannah, eu senti uma melancolia nisso daí, que reza é essa?" Ela falou assim: "Ó, essa é uma reza que o cara tá pedindo por perdão." Ao diferente de algumas outras rezas que às vezes pede por iluminação, né, Aham. pra luz, alguma coisa, daí foi pedindo por perdão. E ai, era muito lindo, foi um momento muito mágico nesse hotel. Pra mim é um hotel, gente, é isso, tem que ir pra você poder entender o hotel, né. É, e aí eu vou continuar aí no norte da África, né, o meu próximo hotel é no Egito. Eu me hospedei no Old Cataract, que é um Sofitel Legend, né, o Sofitel Legend é a marca aí de maior prestígio da Sofitel, e o Old Cataract, ele era um palácio antigo lá do Egito, que fica em Assuã, então assim, é um bom lugar para você se hospedar ou antes ou depois de um cruzeiro pelo rio Nilo, né. E é super histórico o hotel, foi lá que a Agatha Christie escreveu Morte no Nilo, o Winston Churchill ficou hospedado lá várias vezes, então assim, você tem as suítes que essas pessoas ficavam e tem o nome deles lá, então é muito legal, você se sente, assim, realmente viajando no tempo também, né. É. Não, eu tô reparando aqui, né, que a gente está falando, e aí é o que eu vou falar, o próximo hotel, é tudo realmente é a experiência que a gente tem em cada um. O próximo que eu vou falar agora é o do Rosewood Luang Prabang, que eu fiquei, que foi pra mim uma grande surpresa. Eu não esperava o hotel, na verdade eu nem tinha visto o hotel online direito. Quando a gente foi convidado, eu falei assim: "Beleza, vamos lá pro Laos", né. Pra quem não sabe, Luang Prabang é uma cidade no Laos. Eu fui com uma expectativa média, o Laos atendeu a expectativa e o Rosewood, ele é muito lindo, porque ele não fica no centro da cidade, fica um pouquinho afastado, tem um rio que passa por ele, por isso que eu lembrei. Então você tem um som de uma cachoeirazinha, e na hora que você entra, é uma casa antiga aberta, e para quem não sabe, Laos era o reino dos 1 milhão de elefantes. Pena que eles mataram quase todos. Ai. Explorando aquela coisa toda. Mas aí é tema para outro episódio. E aí na hora que você entra, é uma casa linda e tem vários elefantes, né, eh óbvio, são objetos, né, de artesanato, de todos os tamanhos, não tem uma recepção, então quando você entra, você já vê toda a propriedade, a piscina no fundo. E para você ir para os quartos, você atravessa um alto de uma pontezinha, que essa ponte é um bar. Ai, que legal. O bar fica, então na hora que você toma um drink, você tá vendo o rio embaixo, aí depois você vai para os quartos, aí você vai andando por um caminho. É lindo, lindo, lindo. O café da manhã é muito gostoso, é à la carte. Então você senta aqui naquela casa que eu te falei, em vários lugares, fora, dentro. Nossa, foi assim, lindo, lindo, lindo. Eu morro de paixão pelo Laos, para mim é um dos países que maior surpresas, e o Rosewood ajudou a dar essa experiência incrível. E agora eu vou vir para o Brasil. É claro que tinha que ter um hotel brasileiro na minha lista, né. Inclusive, a gente vai falar sobre hotelaria brasileira no nosso próximo episódio. E eu tô falando do Ushuaia, que fica em Trancoso. Eles pegaram umas casinhas de pescador, aquelas casinhas históricas que tem no quadrado de Trancoso, e transformaram nos quartos. Então, parte ali das casinhas do quadrado, são quartos do Ushuaia, e também tem a parte de trás ali das casinhas, tem outras casas. Casinhas mais ou menos, né, porque tem umas grandes com piscina e tudo, assim, são lindas. E eu achei a experiência lá muito incrível, porque me marcou bastante. Na época eu tinha acabado de descobrir a minha doença celíaca, né, eu não posso comer glúten, e eu fui para lá sem saber muito sobre isso, eu nem sabia direito o que era glúten, o que não era, enfim. Eu sabia que tapioca não tinha glúten, então todo dia de manhã eu comia tapioca. Aí um dia o garçom falou para mim assim: "Você não quer provar algo diferente?" Aí eu: "Ah, então, é que eu sou celíaca, não sei muito bem lidar com isso ainda, tal, não sei o quê". Na manhã seguinte eu cheguei no restaurante, eu sentei, eles trouxeram direto, assim, pães, bolos e tudo que você possa imaginar, panqueca e não sei mais o quê, e colocaram na mesa na minha frente, assim. Eu olhei para tudo aquilo, ele falou: "Ó, tudo sem glúten". Eles fizeram
todo o café da manhã sem glúten para mim, na época, gente, hoje em dia é um pouco mais fácil, mais comum, nem tanto, vou dizer, principalmente aqui no Brasil, mas na época, foi em 2015, 2016, foi muito incrível, porque era um tipo de tratamento, assim, me fizeram sentir muito especial, Há sabe? 10 anos atrás, essa coisa de celíaca, né, de comida sem glúten, estava começando ainda, o conhecimento era baixo. O meu, pelo menos, era perto do zero, né? Agora, quando você tem, você começa a notar essas coisas, né? Então, para mim foi uma experiência, assim, eu me senti muito acolhida num momento que eu ainda não estava me conhecendo tão bem com essa nova condição, né? Você tem que ir pro Badrutz, em Samoritz. Badrutz, em Samoritz, na hora que tem o café da manhã, tem uma área muito grande só para quem é gluten free. Olha, Tem de tudo pra lá, assim, você vê tipo de pães, geleias, tudo assim, uma coisa é uma seleção bem bacana. hoje em dia os hotéis estão cada vez mais preparados para isso, principalmente fora do Brasil, né? É. Mas E tá com vindo, tá vindo. e aí pra continuar no Brasil, um hotel que eu amei é o Casa Brasileira. Gente, eu ganhei 2 noites lá e ainda não fui, socorro. Me leva, vamos reativar esse voucher. Vamos reativar isso. Gente, Casa Brasileira, ele é muito lindo. Eu fiquei tanto no Casa Brasileira quanto no Pedras do Patacho. Mas o Casa Brasileira, porque ele é muito pequenininho, acho que são 8 ou 9 quartos. Em Alagoas, né? Fica em Alagoas, na Praia do Patacho. E, gente, é uma casa linda que foi construída em homenagem, o dono da casa construiu em homenagem à esposa e para ressaltar a brasileiridade e a regionalidade do local, ele resolveu construir com as cores do Patacho. Então tem a cor terracota, tem que é aquele rosa clarinho, tem o verde da água do mar, o azul esverdeado. Gente, é só entrando para você ver, uma entrada de um coqueiral, uns coqueiros que vão seguindo no caminho, aí você tem um lago, uma capela. Na hora que você chega na casa, e a casa é daquelas casas antigas, que na hora que você entra tem um pátio interno iluminado, lindo, já tem quarto embaixo, né, assim, do lado direito, do lado esquerdo e o quarto em cima. E não tem uma cozinha, tem uma sala de estar enorme. E assim, o que vocês querem comer, a hora que vocês querem comer, em qual mesa aqui, vocês podem escolher. Então, assim, é um hotel que eu acho que meu sonho é fazer um buyout, levar meus amigos, buyout, para quem não sabe, é fechar o hotel, e para poder passar um feriado lá só com meus amigos. Faz só aguardando o convite, né? Eu sou super a favor da sua ideia. Vamos fazendo. Gente, é muito lindo. E tem um gramado ali atrás, o mar logo ali do lado. Não é uma praia privativa, porque no Brasil não tem praia privativa, mas são propriedades que tem ao redor e não tem hotéis ao redor. Então você meio que se sente sozinho na praia. O Brasil é muito lindo, tem muita coisa Sem ainda. contar que a casa tem 8 quartos apenas, então assim, vai ser no máximo 18, 16 pessoas, 17, assim, contando. Então, experiência maravilhosa. Legal, Nando. E é isso, de novo, aqui relembrando nosso próximo episódio só sobre o Brasil, não percam. Antes disso, eu queria falar uma coisa. A gente falou dos que a gente foi, mas e quais que você tem um sonho de ir? É claro que a gente não vai fazer uma lista de 25 milhões, como a gente sabe que é a nossa lista de fato, né? Mas dá 2 aí, vai, que você quer muito conhecer. Eu gostaria muito de ir no The Brando, na Polinésia Francesa. Gente, quem não conhece esse hotel, pesquise, porque olha... de dar água na boca mesmo. Ele era a antiga ilha do Marlon Brando, né? Por isso que chama The Brando. Exato. E o outro é o And Beyond, acho que é o Sandibe, que tá no Okavango Delta. Lindo lodge. Eu sou doido com safari, sou doido com animal. E Botsuana é um dos lugares que eu desejo muito ir, quero muito ir ano que vem. Iremos, vamos. Joga pro universo e espera. E qual que é a sua lista? A minha lista... Eu tenho muita vontade de conhecer o The Retreat at Blue Lagoon, que fica na Lagoa Azul, lá na Islândia, né? Então, assim, é uma das principais atrações da Islândia e o hotel fica lá. Nossa. Que é o seu destino bucket list. Wish list, exato. E o outro hotel, na verdade, não tem um específico, mas a marca em si são os Singuitas da África do Sul. Eu vou com você. Não, fechou. Assim, os Singuitas da África do Sul eu tenho vontade de ir desde que eu tinha 14 anos. Quem me conhece aqui no turismo há um tempo a mais já sabe disso, dessa minha história com os Singuitas, que eu tenho muita vontade de conhecer. Então é isso, vamos jogar para o universo esses 4 lugares aqui. Quem sabe a gente volta aí mais para frente com notícias contando tudo sobre eles. E pessoal, a gente gostaria muito de saber quais foram os hotéis que vocês se hospedaram que mais gostaram e também
a lista de hotéis que vocês gostariam muito de ir. Comenta no nosso Instagram. Manda por DM ali no inbox uma experiência super diferente que vocês tiverem em algum hotel. Mesmo se não for diferente, alguma coisa bacana, algum Algo hotel que te legal. marcou, né? Algum lugar que vocês gostariam de conhecer. Nosso Instagram é @oasisbi.pod. E manda DM lá pra gente. E não perca nos próximos episódios, né? Próximo episódio vamos falar de Brasil. Estamos também no YouTube, que é @oasisbi.podcast. Siga, compartilha, comenta. Manda pra todo mundo, pede pro vizinho, parente, tio, quem for, quem puder assistir e comentar. Bom, gente, é isso. Fiquem conosco e até o nosso próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.